E aí, pessoal? Tudo beleza? Espero que estejam prontos para uma aventura culinária. Hoje, vamos mergulhar de cabeça na história de um grande companheiro do dia a dia do brasileiro, o pão francês. Mas antes, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Essa delícia crocante por fora e macia por dentro, perfeita para qualquer hora do dia, tem uma origem um pouco diferente do que a gente imagina. Apesar do nome, ele não nasceu lá na França, viu? Bora desvendar esse mistério juntos? Preparei um cafezinho esperto para acompanhar essa viagem saborosa pela história do pão francês. Ele faz parte da nossa cultura, presente em cada canto desse Brasilzão. Vamos juntos descobrir como esse pão conquistou o paladar brasileiro e virou um ícone da nossa culinária. Ao longo dessa jornada, vamos entender como a influência europeia se misturou com os costumes brasileiros, criando uma identidade única e especial. E claro, vamos aprender algumas dicas e curiosidades sobre esse pão que a gente tanto ama. Lá no final do século XIX e comecinho do século XX, a Europa vivia a Belle Époque, uma época de muita inovação cultural e artística. Esse período foi marcado por um otimismo generalizado, avanços tecnológicos e um florescimento das artes e da cultura. Essa onda cultural se espalhou pelo mundo, influenciando a moda, a arte e, claro, a culinária. Cafés e restaurantes se tornaram centros de encontro para intelectuais e artistas, onde novas ideias eram discutidas e compartilhadas. No Brasil, a elite queria seguir os passos europeus, principalmente os da França, que era o centro da sofisticação da época. As cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, começaram a adotar elementos arquitetônicos e culturais europeus. Com essa admiração toda pela cultura francesa, era de se esperar que a culinária também fosse influenciada. Os brasileiros começaram a valorizar a gastronomia francesa, que era vista como o auge da sofisticação e do bom gosto. Restaurantes franceses chiques começaram a pipocar nas grandes cidades brasileiras, trazendo chefes renomados e ingredientes importados da Europa. Esses estabelecimentos se tornaram pontos de encontro da alta sociedade, onde se podia experimentar pratos elaborados e requintados. A alta sociedade brasileira ficava encantada com a sofisticação da culinária francesa, e os jantares com cardápios elaborados viraram símbolo de status. Organizar um jantar com pratos franceses era uma forma de demonstrar cultura e refinamento. Nesse contexto de busca por requinte e sofisticação, um elemento da culinária francesa se destacou: o pão. O pão francês, com sua casca crocante e miolo macio, rapidamente se tornou um item desejado nas mesas brasileiras. Os pães franceses, com aquela casca crocante e miolo macio, conquistaram rapidamente o paladar da elite brasileira. Não era apenas um alimento, mas um símbolo de status e sofisticação. Padarias começaram a surgir, inspiradas nas padarias francesas, com o objetivo de oferecer o autêntico pão francês. Essas padarias se tornaram populares, não só pela qualidade do pão, mas também pelo ambiente que remetia à elegância europeia. Só que a receita original precisou de uns ajustes para se adaptar aos ingredientes e ao clima tropical do Brasil. Os padeiros brasileiros tiveram que ser criativos, ajustando técnicas e ingredientes para recriar o pão francês em terras tropicais, mantendo a essência do sabor e da textura. A receita do pão francês, como a gente conhece hoje, não veio pronta da França. Ela passou por um longo processo de transformação e adaptação. Na verdade, ela passou por um processo de adaptação para se encaixar na realidade brasileira. Os padeiros locais tiveram que ser criativos e inovadores. A farinha de trigo, por exemplo, era um ingrediente caro e difícil de encontrar no Brasil naquela época. Isso forçou os padeiros a buscar alternativas viáveis. Aí, os padeiros brasileiros tiveram que usar a criatividade, misturando outros tipos de farinha, como a de mandioca, para chegar em uma textura e sabor parecidos com o original.
Essa mistura de farinhas foi essencial para a criação do pão francês brasileiro. Outro desafio era o clima. O calor intenso do Brasil afetava diretamente o processo de fermentação do pão. A receita tradicional da baguete francesa precisa de um longo tempo de fermentação, o que era um problema no calor brasileiro. O calor acelerava a fermentação, muitas vezes comprometendo a qualidade do pão. Para dar um jeitinho nisso, os padeiros começaram a usar técnicas de fermentação mais rápida, adaptando a receita original às condições climáticas do Brasil. Eles ajustaram o tempo e a temperatura de fermentação para garantir um pão de qualidade. Essa adaptação resultou em um pão com características próprias, diferente da baguete francesa, mas igualmente delicioso. O pão francês brasileiro tem uma crocância e um sabor únicos. Com o tempo, a receita do pão francês foi sendo aprimorada e passada de geração para geração. Cada padeiro adicionou seu toque especial, enriquecendo ainda mais a tradição. Os padeiros brasileiros, com a sua experiência e conhecimento, transformaram a baguete francesa em um pão único, perfeito para o paladar brasileiro. Eles criaram algo que é ao mesmo tempo tradicional e inovador. Essa mistura de influências e adaptações criou um pão que se tornou parte da identidade culinária do Brasil. O pão francês brasileiro é um símbolo da criatividade e resiliência dos padeiros do país, refletindo a rica diversidade cultural do Brasil. A busca por um sabor que agradasse o paladar brasileiro levou os padeiros a experimentarem ingredientes locais. Eles começaram a explorar a riqueza da biodiversidade brasileira, descobrindo novos sabores e texturas que poderiam ser incorporados ao pão. A mandioca, por exemplo, muito usada na culinária indígena, foi incorporada à receita do pão, dando um toque único e regional. Este ingrediente, conhecido por sua versatilidade, trouxe uma nova dimensão ao pão, tornando-o mais nutritivo e saboroso. O uso da mandioca também ajudava a baratear o custo de produção, tornando o pão mais acessível à população. Além disso, a mandioca é uma fonte rica de carboidratos, o que ajudava a aumentar a energia e a saciedade dos consumidores. Além da mandioca, outros ingredientes foram sendo adicionados à receita do pão francês ao longo do tempo. Cada novo ingrediente trazia consigo uma história e uma tradição, enriquecendo ainda mais a cultura do pão no Brasil. O açúcar, por exemplo, passou a ser utilizado para acelerar a fermentação e dar um sabor levemente adocicado à massa, uma característica marcante do pão francês brasileiro. Este toque de doçura tornou o pão ainda mais apreciado, especialmente no café da manhã. Essas adaptações, feitas com criatividade e conhecimento, transformaram o pão francês em um alimento genuinamente brasileiro. Cada mordida conta uma história de inovação e tradição, refletindo a diversidade cultural do país. Mas a criatividade dos padeiros brasileiros não parou por aí. Eles continuaram a experimentar com formas e técnicas, criando pães com designs únicos e sabores inovadores. A forma de assar o pão também foi modificada, utilizando fornos a lenha que davam um sabor defumado e uma textura crocante inigualáveis. Este método tradicional de cozimento adicionou uma camada extra de sabor e autenticidade ao pão. Essas adaptações contribuíram para a criação de um pão único, com sabor e textura que conquistaram o paladar dos brasileiros. Hoje, o pão francês brasileiro é um símbolo de criatividade e adaptação, refletindo a alma e a paixão dos padeiros do país. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima! Você pode ouvir nossos mini-docs nos streaming de áudio, onde e quando quiser, no Spotify e no Amazon Music. Te esperamos lá!